Boa tarde, meninos. Boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Tudo bem? Tudo. Que ótimo. Meninos, ontem a minha internet tava com um problema e estava em manutenção, na verdade, a minha rede. E aí eu estava operando na internet do celular. Só que eu não sei se eu gastei toda a internet durante o dia e quando chegou na última aula não tinha mais internet para abrir o Zoom nem pelo celular, nem pelo computador. E aí, infelizmente, a gente teve que remarcar para hoje nesse horário. Então, eu gostaria de pedir desculpa para vocês, mas infelizmente fugiu das minhas mãos. Eu não foi porque eu quis, né? Eu não tinha controle sobre a situação. Então, como acontece às vezes com vocês, a internet de vocês cai. Ainda não tinha acontecido comigo, mas sempre tem a primeira vez, né? Então, ontem, infelizmente, eu não consegui entrar no nosso horário agendado. E espero que todos consigam, todos que entrariam ontem, consigam entrar hoje, para a gente ter esse encontro nosso aqui, esse momento. Nós estamos falando sobre a arte e o urbanismo, falamos sobre as tendências e as criatividades, falamos sobre a indústria da moda na última aula, né? E agora nós vamos começar a arte e o urbanismo. Tem um videozinho aqui que eu quero mostrar para vocês. Professor, Oi. só para confirmar uma coisa, essa é a quarta aula que o senhor está dando, né? É simples. É só olhar o calendário, nós temos uma por semana. É porque, tipo, eu tô fazendo diário, né? E aí eu sempre Sim. fico achando que eu esqueci de anotar uma aula. Aí eu fico meio assim, confusa, Não. sabe? Então vamos lá. Nós tivemos uma aula na primeira semana de agosto, uma na segunda, uma na terceira e essa é a quarta. Perfeito. Essa é a quarta aula. Esse é o nosso quarto encontro pós-férias. É isso mesmo. Tá certo a sua agenda, Sim, o tá seu certo. Era só diário? para confirmar mesmo. Então, beleza. Gente, foi muito bom para mim, eu acho que foi muito bom, Nicole, ter essa dúvida, porque aí vocês todos podem se organizar, ó. É o quarto encontro. É a quarta aula depois das férias. Então, lá no Professor, foi bom seu porque eu tinha esquecido. Então, lá no seu diário tem que ter 4 encontros, 4 aulas. Muito As bom. aulas que o senhor deu foi dia 4, dia 10, dia 17 e hoje. Toda segunda e essa semana na terça, né? Eu tinha pedido para vocês fazer a página 19 e postar, foi isso? O senhor não pediu para postar, só pediu para... Só para fazer? Professor, Então essa vamos que o senhor corrigir ela pediu agora. para postar foi uma que você não explicou ainda, que você disse que ia explicar nessa aula. Tá bom. Vamos corrigir a 19? Depois a gente vai lá ver. Vamos corrigir a 19? Antes da gente entrar em urbanismo, que aí já fica pronto. Pega o livro de vocês, na página 19, do capítulo Arte de Morar e Vestir. Página 19, e é para a gente encerrar esse capítulo agora. O capítulo é esse, Arte de Morar e Vestir. A página é a página 19. Vamos fazer a correção para a gente encerrar esse capítulo. Pergunta. Pegaram aí? Deu tempo? Pegaram, gente? Põe um joinha aí para mim, escreve, dá um sinal de fumaça, faz alguma coisa. Pisca o olho, pisca o olhinho. Beleza. Isso, maravilha. Olha, tem a mão amarelinha, tem a mão moreninha, tem outras cores de mão também?
Nunca vi isso aqui. Ah, tem umas outras coisas novas. Olha, por isso meu Zoom queria atualizar ontem, eu não consegui também porque eu não tinha internet. Olha, quanta coisa nova, tem coração, tem, olha só, que legal. Alexandre, você não consegue visualizar, é que aqui no Zoom a gente tem uma mãozinha que é um tchauzinho, tipo, quando eu quero falar, eu levanto a mão e tinha um joinha, né? Aí agora tem outros desenhos, tem um coraçãozinho, tem uma carinha chorando de rir, uma carinha espantada e uma coisa de festa, assim, que simboliza festa. Muito legal, meninos. Gostei, hein? Foi pedido de vocês? Foi vocês que mandaram colocar? Aposto. Bom, que tipo de roupa você gosta de vestir? É uma resposta pessoal e eu quero ouvir vocês. A pergunta número 1, página 19. Que tipo de roupa você gosta de vestir? E aí, meninos? Ah, Eu quero professor, ouvir eu vocês. visto, tipo, depende do meu humor. Tipo assim, tem dia que eu tô mais assim, mais na minha, aí eu quero vestir uma roupa mais, tipo assim, mais larga, uma coisa, né? Ah, tanto faz. Aí tem dia que você quer ficar mais arrumadinho, que você coloca um shortinho, uma blusinha mais arrumadinha. Depende. Depende da ocasião e do humor, né, Nicole? É, ocasião principalmente. Concordo com você. E aí, meninos? Mais alguém? Alguém tem aquela roupa que não tira nunca? Eu, Na quando eu quarentena é o tinha. pijama, né, professor? É um tira pijama, eu coloco outro pijama. Nessa quarentena tá sendo meus calção de futebol. Eu tenho 2 calção de futebol, os 2 viraram meu uniforme. Todo dia, ou é um ou é o outro. E aí, meninos? Mais alguém? Bermuda e camiseta. Quando eu tinha a idade de vocês, eu tinha uma gandola. Sabe o que é gandola? Gandola é aquela jaqueta do exército. Eu tinha uma gandola daquela que podia estar o sol de 40 graus que eu tava com aquela gandola. Eu não tirava aquela gandola para nada. Aquela gandola, ela andava sozinha dentro de casa. Ela sabia o lugar dela. Ela mesma se guardava no guarda-roupa. Mais alguém, meninos? Lá no chat, camiseta de time short. Muito bem. Legal. Tá. 2. Também resposta pessoal. Você se interessa por moda? Por quê? E aí, alguém aqui se interessa por moda? Acho que a Gabriela que tinha falado na outra aula, não foi? Que tinha um interesse por moda? Foi você, Gabriela? Não lembro. Eu não lembro, não, professor. Ah, então não foi você, não. E Professor, aí? eu acho que, tipo assim, todo mundo tem, não, às vezes nem todo mundo tem um interesse mesmo, mas todo mundo, assim, pelo menos às vezes, liga pra roupa que tá usando, né? Então, eu acho que isso é meio que um interesse por moda, tipo, quando você vai num casamento. É, homem mesmo tem que ir arrumado, né? Vai com um terno, uma coisa assim. E mulher também, mulher principalmente, né? Mas eu acho que todo mundo meio que liga, assim. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que moda não é só o que está lá na passarela ou o que está na vitrine. Eu acho que quando você pergunta, interessa-se por moda, eu acho que a pergunta é assim: você se interessa com o que você vai vestir? Você se interessa com combinar a ocasião que você vai com o tipo de roupa que você vai vestir? Eu concordo plenamente com a Nicole. Eu acho que 80% de nós nos preocupamos. Temos aqueles 20% que não se preocupam mesmo. Alguém conhece alguém? Alguém tem esse conhecimento de pessoas que não se preocupam? Ou algum de vocês não se preocupa de jeito nenhum? Eu não conheço, não. Eu também não, graças a Deus. Mas tem sim. Tem gente que não tá nem aí. Tanto faz. Do mesmo jeito que ela vai, sei lá, na feira, ela vai no casamento, ela vai, sei lá, para uma viagem internacional, não tá nem aí. Beleza. Bom, gente. 3. A 3. A 3 não. Eu tirei ela, né? Não tem como. A 3, a gente tem que estudar a possibilidade de fazê-la
de fazê-la como trabalho e marcar um tempo bem bacana. Deixa eu ver. De posse de uma camiseta branca, faça algum tipo de intervenção para customizá-la. Em primeiro lugar, planeje o tipo de intervenção que você vai fazer. Você pode cortar algo na camiseta, estampar uma frase, fazer uma pintura usando tinta de tecido. Imprimir uma imagem. Gente, eu não vou pedir para fazerem A3, não. Deixa A3. Nós faríamos, com certeza faríamos A3 se a gente tivesse sala de aula. Mas eu acho meio complexo. Bom, vamos dar uma olhada nessa atividade lá do portal. O que está acontecendo? Vê se eu já postei. Vamos dar uma olhada nessa coisa aqui. Eu olhei lá, professor. Parece que o senhor não colocou um contexto da atividade. Isso, vamos olhar lá agora. Porque aí eu já... Dentro da proposta a gente já conversa, já vê se está tudo certo também. Aqui. Rapidinho ele abre. Graças a Deus a minha internet... Criar um cenário. Não vou abrir o nono 1. Aqui. Nono 1. Estude aqui. Tarefa. A última foi a do cenário. A do cenário é tranquila. A apostila Muita gente ficou em dúvida, professor. Tipo, tá falando que é pra gente fazer um cenário, né? Só que e colocar um personagem. A gente não entendeu, tipo, qual personagem, entendeu? A ver com o quê, coisa assim. Na verdade, esse aqui, gente, é a continuação do que a gente estava fazendo no bimestre passado. Vamos falar sobre. Deixa eu pegar o capítulo aqui e ler a atividade. Aqui, criação do cenário. Invente um lugar no mundo para o personagem que você criou no papel avulso. Pode ser um quarto, uma paisagem, outro planeta, a rua ou apenas objetos que estão sempre com ele. Recorte e cole nesse cenário o seu personagem. Veja se deu certo. Eles combinam? Então, gente, o que vocês vão fazer? No bimestre passado, antes das férias, quando estudávamos HQs, vocês criaram personagens de vocês. Inclusive, vocês fizeram até diálogo desses personagens. Lembram disso? Sim. Lembra, Alexandre? Que você criou seu personagem, que você fez até uma história bacana, Alexandre? Lembro. Ótimo. Então, gente, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão dar vida para esse personagem. Se você não chegou a desenhar esse personagem, agora você vai desenhá-lo. Então, você vai dar vida para esse personagem e vai fazer um ambiente para esse personagem. Pode ser o quarto dele, pode ser o home office dele, pode ser o lugar onde ele assiste aula online, pode ser o ônibus, pode ser o... Tanto faz. Qualquer ambiente. Pode ser o quintal onde ele brinca. O meu personagem é do faroeste. E como é o faroeste? Faroeste é uma região desértica, né, Alexandre? É uma região desértica, com muito pouca água, onde as casas eram construídas em madeira. As pessoas usavam, naquela época, não existia carro, então as pessoas andavam a cavalo, carroças e carruagens. Os homens se vestiam sempre de ternos e chapéus, as mulheres sempre de vestidos longos. Então esse é o cenário do faroeste. Eles caçavam lá nos Estados Unidos. O faroeste ele vem de lá, né? Ele vem dos Estados Unidos. Então os homens eles caçavam búfalo, eles caçavam cervos e eles decoravam as suas casas com as cabeças desses bichos arrancadas. Então eles empalhavam as cabeças e colocavam nas paredes. Esse é o cenário do faroeste. Muito as cobertas, os cobertores, porque são regiões desérticas, à noite faz muito frio. De dia o sol é escaldante e à noite é muito frio. Então eles usavam cobertas feitas com a pele desses animais. Havia ali naquele momento a chegada do trem de ferro. Então era comum também que as cidades tivessem estações ferroviárias. Esse é o ambiente do faroeste, Alexandre.
Meninos, alguma dúvida sobre essa tarefa, essa criação do cenário? Agora, depois que a gente falou isso? Professor, Oi. Pode falar, Gabriel. a gente vai ter que desenhar, tipo, na folha o cenário, ou vai ter que ser físico? Não. Desenho. Tá? Inclusive, quem não que não der conta de desenhar, você pode construir esse cenário através de recortes. Então, você vai ali, recorta um quadro, recorta uma cadeira, recorta uma cama e monta um cenário, tá bom? Tudo bem, Gabriela? Entendido? Beleza. Meninos, mais alguém tem alguma dúvida sobre essa tarefa do cenário, da criação do cenário? Não? Então vamos aqui para uma outra, que eu quero mostrar um vídeo para vocês, que é a introdução do próximo capítulo. Professor, é para fazer o cenário, mas não precisa fazer basicamente uma conversa dentro dele, né? Não precisa. É só fazer o cenário do seu personagem. Arte e urbanismo. Vamos ver aqui. Eu tinha separado um vídeo e ele sumiu. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Não é isso, não. Lembrei. Meninos, o urbanismo, ele tem esse nome pela iniciativa da construção das cidades que foi proposta na Idade Média pelo Papa Urbano II. Esse Papa Urbano II, ele foi o responsável pelas cruzadas. Lembram do movimento das cruzadas? Vocês viram isso em história, lá no 7º ano. Vocês lembram disso? Lembro. Então, o Papa Urbano II, ele foi o responsável pelas cruzadas. Ele que nomeou, então, os cavaleiros templários, enviou esses cavaleiros até o Oriente Médio para que eles dominassem, conquistassem a cidade de Jerusalém. Se vocês se lembrarem, as cruzadas, elas determinaram o fim do feudalismo e o início do comércio na Europa. E esse comércio, ele teve que ser feito nas cidades que não existiam. Lá na Europa, no feudalismo, na Idade Média, nós tínhamos grandes áreas produtoras chamadas feudos, grandes fazendas onde se concentrava toda a sociedade europeia. Então, quando houve o fim dos feudos para dar espaço ao comércio, que era então o início da urbanização, olha, que era o início das cidades, o nome foi dado urbanização, porque era uma proposta do Papa Urbano II, de criar cidades. Por isso o nome das cidades onde nós temos comércio, escola, transporte, arte, enfim, shopping center, bar, asfalto, casas, prédios, todo esse conceito, luz elétrica, eletricidade, sistema de esgoto, internet, tudo é chamado de urbanização. Então, quando esses desenvolvimentos eles chegam numa zona rural, nós dizemos que a zona está sendo urbanizada, ou seja, ela está deixando de ser zona rural para ser uma zona de cidade ou zona urbana. E o interessante é lembrar que esse nome foi dado por conta do Papa Urbano II. O nosso capítulo, ele vai começar falando da arte e urbanismo. Então, quer dizer que é a arte feita nas cidades. Nós, aqui em Goiânia, temos muita arte expressa nas ruas da cidade. Grande parte dessa arte é feita por artistas do período contemporâneo e expressa, então, através do grafite ou grafismo, dos desenhos que nós temos nas paredes,
nos muros, nos prédios dessa nossa cidade. Nós temos algumas iniciativas muito interessantes, como os próprios muros que ficam entre os prédios na Praça Cívica, onde nós temos nossa central de governo do estado. Nós temos alguns prédios no centro de Goiânia que são têm as suas fachadas inteiramente pintadas nesse estilo de desenho que é bem da rua, que é bem urbano mesmo, que se desenvolveu dentro das cidades. E em alguns setores também nós temos essa arte. No SESI de Campinas, o ano passado nós começamos a introduzir este modelo de arte. Nós fizemos uma parede, vocês devem lembrar, de uma parede ali no andar de baixo, próximo onde tem a cozinha. Vocês devem lembrar que tinha uma parede com alguns desenhos e um brasão, começaram a ser feitas pela turma do novo ensino médio no ano passado, eu estava coordenando com eles. Vocês devem lembrar também da biblioteca, que foi feita pelo Clube dos Artistas, do SESI. Então, nós começamos ali no SESI também com a arte urbana, com a arte de rua, com a arte das cidades, sendo expressa ali nas paredes. Espero que quando voltarmos, a gente consiga dar continuidade nesse projeto. Que seja com vocês no 9º ano, ou que seja com vocês o ano que vem na primeira série do ensino médio, que a gente possa continuar esse trabalho ali. Deixa eu ver aqui qual desses aqui que eu quero mostrar para vocês. Nenhum desses também, peraí. Eu queria mostrar para vocês a diferença do grafite e da pichação. E tem um vídeo aqui que eles falam justamente isso. O que é considerado pichação e o que é grafite. Deixa eu ver esse aqui. Vamos lá. Meninos, vocês estão com áudio? Não. Ué, não entendi por que estou sem áudio aqui. Ah, já sei. Espera aí. Espera aí que vai ter áudio. É sem áudio, professor. Não estou ouvindo. Meninos, tá sem áudio ou tá baixo? Tá baixo.
Tá baixo, eu não vou conseguir aumentar. Agora o áudio eu acho que eu consegui consertar. Pra mim tá sem áudio. Eu não tô ouvindo nada. Totalmente sem? Eu também tô ouvindo nada. Ué, Pra mim tá sem. Uhum. deixa eu ver aqui. Pra mim tá sem nada, professor. Tá bom, deixa eu ver aqui o que aconteceu então. Porque tava sem, eu consegui fazer ele voltar. Agora, totalmente sem. Deixa eu ver aqui nas configurações. Vejam aí se melhorou alguma coisa. Não. Não melhorou? Professor, tá saindo, mas tá Não. bem baixão mesmo. Bem baixo. É, tá saindo, mas tá baixo. Tá. Então deixa esse vídeo. Eu coloco lá para vocês verem lá nos stories de vocês, lá na biblioteca de vocês, depois vocês assistam. Bom, então tá. Deixa eu voltar aqui. Não é aqui que eu quero, não. Aí. Pega o livro de vocês, então. Vamos lá para o capítulo 2. Vamos começar ele. Arte e urbanismo. Quer dizer, já começamos, né? Já introduzimos. A cidade. As cidades, à semelhança dos organismos vivos, crescem e se transformam. Algumas cidades foram planejadas, outras não. Você estudará isso e muito mais nesse capítulo. Meninos, hoje em dia, nós temos cidades planejadas onde até a arte que vai envolver-se nessas cidades também são planejadas. Então, hoje em dia, tem planejamento de cidades tão precisos que até as artes, o que vai ter de expressão artística no centro dessa cidade, já são esboçados nos seus planejamentos. Esse é um exemplo da cidade de Dubai. Já ouviram falar de Dubai? Já, bonita demais. Nunca ouviram falar de Dubai? Já, ué. Não? Já. Já? Dubai Não, é uma... tem muita gente que tem muito dinheiro e lá faz muito calor e todo mundo que mora lá é rico. Muito bem, Isso mesmo. Sem dúvida Lá não nenhuma. mora pobre, professor. Não pode. Não pode. Lá não tem pobre. Lá, É, tem barreira de pobre lá. lá é assim. Aí você fala assim, ah, professor, mas e o faxineiro é rico? Ah, professor, mas e o porteiro é rico? Ah, professor, e o motorista é rico? Professor, mas não tem pobre, não. O motorista do caminhão de lixo é rico. O varredor de rua é rico. Todo mundo é rico. É claro que são riquezas distintas. Mas Até o mendigo é rico. Mas em comparação, por exemplo, com a nossa sociedade atual do Brasil, todos lá são ricos. O gari, a faxineira do hotel, o porteiro, todo mundo lá é rico. Os trabalhos menos valorizados lá são mais valorizados do que muitos mais valorizados aqui. Então, assim, todo mundo lá é rico. É uma cidade que foi planejada para isso. É uma cidade que fica na Arábia Saudita, e ela foi planejada por alguns sheiks árabes, milionários, donos de poços de petróleo, para ser isso, gente. Para ser uma cidade exuberante e que fosse um exemplo de cidade do mundo, assim. Então, é isso. Ela é o que ela foi construída para ser. Então, assim, ela é uma cidade... alguém, que não sei quem falou, foi a Larissa que falou, que é muito quente,
Só que ela é muito quente, mas as construções, lá nós temos indústria de ar-condicionado. Lá tem prédios assim do tamanho do SESI de Campinas que funcionam para gerar ar frio para os prédios onde as pessoas moram, Ô, professor, para os escritórios. Oi. se brincar, as sombrinhas dele tem um ar-condicionado aclopado assim no topo que sai jogando ar frio em cima da cabeça quando sai. Não duvida não, tá? Não duvida não, que deve Duvido ter mesmo. uma ou outra que tem mesmo. Gente, essa cidade, ela é uma cidade tão cara, que muitas vezes é preferível o cara abandonar o carro de luxo dele na rua do que pagar o imposto do carro de luxo dele lá, que é muito caro. O imposto, às vezes, é mais caro do que se comprar um carro novo. Então, porque é uma cidade muito cara de se viver, só vive rico. Ela aperta mesmo. O cara que não tem condições altíssimas, ele não consegue viver lá. E é comum essa de carro de luxo abandonado lá nas ruas da cidade. Os caras lá abandonam Ferrari, Porsche, Lamborghini. É uma coisa totalmente fora da nossa realidade. É uma coisa que nós não conseguimos nem imaginar. Eles têm tanto dinheiro que nós não conseguimos nem imaginar como que seria isso. Bom, então eu usei Dubai como exemplo de cidade onde tudo foi planejado. Não há nada lá que não tenha sido planejado. Aqui tem uma foto da cidade de São Paulo, vista aérea dos elevadores da cidade, foto de Nelson Con. A pintura da paulistana, Tarsila de Amaral, representa São Paulo nos anos 20, quando a cidade começava a crescer com a imigração e a industrialização. Em sua pintura podemos ver prédios e estruturas metálicas e um bonde, que ainda há um ar bucólico na cidade, cheia de árvores e praças. O fotógrafo paulista Nelson Con especializou-se em retratar cidades e suas construções. Nessa vista aérea de 1996, São Paulo parece com uma região repleta de prédios e construções, com uma complexa malha urbana cheia de viadutos. Então, ele fez uma comparação do desenho da página 20, né, da Tarsila do Amaral, com a foto de 40 anos depois da cidade de São Paulo. Embora que o centro de São Paulo, gente, não sei se vocês conhecem, alguém aqui já andou pelo centro de São Paulo. Eu tive algumas viagens onde eu fiquei andando, perambulando pelo centro de São Paulo, conhecendo isso ou aquilo. Tem muita árvore no centro de São Paulo, muitas praças, muita árvore. Não é como Goiânia, não é arborizada como Goiânia, mas tem muita praça, muita árvore, muito local assim, para você descansar, para você sentar, para você ver, muita arte na rua, de todos os jeitos. Desde a arte que está sendo feita naquele momento com pintores de rua que ficam pintando e tentando vender, expondo e vendendo a sua arte nas ruas, nas praças, até as galerias que são assim um número muito grande e a arte urbana através do grafismo, do grafite nas paredes também é uma coisa impressionante. É uma cidade bacana. Vamos fazer esse questionário de introdução aqui juntos. Olhe com atenção a imagem acima e a da página ao lado e responda. Qual a cidade que as duas imagens representam? Nós já sabemos. São Paulo, né? Leia a legenda de cada imagem e diga o que há diferente entre elas. E aí, gente? Na legenda, uma grande diferença na legenda. E uma é feita sobre óleo de tela. Maravilha! Uma é óleo sobre tela e o outro é uma fotografia. Quantos anos se passaram entre a realização da primeira e da segunda imagem? Os anos exatos? 25
menos 96. 74 anos, eu acho. 71 ou 74? 71, 71. 71 anos, ótimo. Beleza. Vamos ver. Vamos continuando aqui. Também. Tá. A paisagem urbana. Alguém pode ler? Posso ler, professor? Ó, claro que pode. Uma cidade é como um organismo vivo, que cresce e se transforma numa velocidade muito grande. Prédios antigos são demolidos, novas construções aparecem, áreas próximas são loteadas e novas ruas são asfaltadas. O aspecto de uma cidade como São Paulo, uma das que mais cresceram no mundo nos últimos 100 anos, muda muito rapidamente. Alguém continua? O que aconteceu, Gabriel? Pode continuar. Ela tirou o som dela. Alguém pode continuar? Eu posso. Então continua, por favor. Representar uma cidade é um desafio para os artistas. Eles registram em desenhos, pinturas, gravuras e fotografias a forma como as pessoas e os edifícios ocupam a paisagem natural. Algumas das cidades são tão bonitas que servem de inspiração para muitas gerações de artistas. É o caso de Veneza, na Itália, toda cortada por canais, e do Rio de Janeiro. Por causa de seu cenário natural exuberante, essa cidade brasileira atraiu a atenção de vários artistas europeus e foi, depois de Paris, a mais retratada dos anos 1800. Pode terminar esse próximo parágrafo. Tá bom. Com o crescimento vertiginoso das cidades do século XX, a representação da paisagem urbana em uma única visão deixou de ser possível. Gigantescas manchas urbanas como São Paulo, Nova York e Tóquio escapam dos limites de nossa visão. Não podem ser vistas como um todo, mesmo de um avião. Essa nova paisagem urbana só é apreendida em fragmentos. Até com uma câmera de vídeo ou de cinema, só é possível retratar uma grande cidade a partir de uma sucessão de imagens que revelam um caminho, um percurso dentro de sua imensidão. As cidades elas ficaram tão grandes, obrigado. As cidades elas ficavam tão grandes que não dá para tirar uma foto mais, né, da cidade. Se você for tão alto ao ponto de conseguir tirar a foto de uma cidade como São Paulo inteira, você não vai conseguir identificar que é uma cidade. Você vai tirar a foto de um ponto, né, que você acha que é uma cidade ali, mas não dá para você conseguir, não dá para ver com nitidez que é uma cidade. Quando ele fala das cidades como Veneza e dos canais de Veneza, gente, é que lá na cidade de Veneza, as ruas praticamente não existem, são inexistentes. Só no centro da cidade, bem no centro, bem no meio da cidade, é que nós temos ruas e praças sólidas. A maior parte das ruas de Veneza são canais, não são ruas pavimentadas, são rios. Os rios entram, são os canais. O rio ele entra por dentro da cidade, como se fosse uma cidade totalmente alagada. Então as pessoas elas moram nos prédios e quando ela vai sair de casa ela tem que de repente ou atravessar uma ponte ou ela tem que pegar um barco para seguir o seu destino, enfim. Então assim, a cidade ela é cortada por canais. Então assim, a gente tem um conjunto de prédios e uma praça. Aí entre esse conjunto de prédios e uma praça, ao outro lado da cidade, ou você tem que atravessar uma ponte ou você tem que pegar um barco. Porque é como se fossem as principais avenidas da cidade, não existem. O que existem são os canais. É como se a gente imaginasse Goiânia e pensasse assim, que a Avenida Anhanguera, a Avenida 24 de Outubro, a Avenida Independência, elas não existissem, fossem canais, fossem rios, fossem água. Né? Então você tem ali um conjunto de terra sólida, mas para você se deslocar para outro lugar, você precisa ou ir numa ponte ou ir de barco. É muito interessante como as pessoas vivem tranquilamente com isso, é o cotidiano delas e tal. E a cidade, o que ele quis dizer é que a cidade, ela se torna a própria cidade se torna uma obra de arte.
a própria cidade, pela sua composição, de como ela é construída, ela acaba se tornando a própria obra de arte. Meninos, então essa semana a tarefa é só aquela, só o cenário. Vamos parar aqui na página 22 do capítulo Arte e Urbanismo. Alguém quer falar alguma coisa, deixar algum recado, mostrar alguma coisa que fez, que está a fim de mostrar para os colegas, para mim? Alguma sugestão, alguma coisa? A Professor, hora é agora. o cenário não precisa ser aquele desenho espetacular, não, né? Pode ser do jeito que eu conseguir. Pode, só não precisa de ser aquele negócio com 2 pauzinhos para lá e um pauzinho para cá também, né? Não, aí não. É só o Tem cenário tempo. e o personagem, né? Você vai colocar aquele personagem que você criou no bimestre passado, ele agora toma vida, né? Que se você não chegou a desenhá-lo, agora você vai desenhá-lo e vai fazer um cenário para ele. Vai fazer lá uma sala para ele, um quarto, sei lá, do jeito que vocês Tá quiserem. bom. Entendi. Mais alguma coisa? Mais alguém? Meninos, eu vou fazer de tudo para isso não ser normal, tá? A ocorrência, como eu disse antes, quando começou a aula, eu tentei explicar, fugiu das minhas mãos mesmo, tá? Nós não termos aula ontem. Eu sei que todo mundo faz uma programação, então, mais uma vez, eu peço desculpa por não ter conseguido entrar ontem no nosso horário combinado, beleza? Tchau, tchau. Beijo para vocês. Bons estudos, bom descanso e até segunda-feira. Tchau, professor. Com Deus. Tchau, tchau. Tá, professor.